Como bem sabemos, para que ocorra a formação de um novo indivíduo multicelular, é preciso que ocorra um processo chamado fecundação, a união de duas células diferentes para formar um novo organismo. Usando o ser humano como exemplo, a gente tem o espermatozoide que se une ao óvulo para formar um feto. Mas a maioria das células humanas tem 46 cromossomos. Se essas células de 46 cromossomos elas fossem se unir a outra célula de 46 cromossomos, a cada geração a gente teria indivíduos com o dobro de número cromossômico. Imagina que confusão que isso pode causar. Se apenas um cromossomo a mais pode causar uma síndrome, imagine o dobro. Para resolver esse problema biológico, os organismos desenvolveram uma divisão celular diferente daquela que a gente conhece como mitose. E é isso que a gente vai estudar hoje. Então, bem-vindos à aula sobre meiose. A meiose é um tipo especial de divisão celular que só vai ocorrer nos indivíduos que se reproduzem de modo sexuado. Os indivíduos que se reproduzem de forma assexuada, eles vão se reproduzir por mitose. Já nos indivíduos de reprodução sexuada, como ocorre a união de duas células para formar um novo indivíduo, é necessário essa divisão especial, que vai gerar os gametas, essas células de reprodução sexuada. Nos animais, a gametogênese é como a gente chama o processo de produção dos gametas. E no caso dos animais, são denominados espermatozoides, que é o gameta masculino, e óvulo, que é o gameta feminino. E o processo de produção de espermatozoides e óvulos são, respectivamente, espermatogênese e ovogênese, nos testículos e nos ovários. Já no caso das plantas, a gametogênese é muito mais complexa e vai depender do tipo de organismo. Usando o exemplo do homem novamente, na gametogênese, que é um processo em que vai ocorrer a meiose, vão ocorrer duas divisões celulares consecutivas, que no homem vai gerar 4 espermatozoides, que são células haploides, ou seja, uma única célula diploide vai gerar 4 células haploides. Já na mulher, vai gerar um ovócito e 2 corpúsculos polares, que são células não viáveis. Então, na mulher, uma célula diploide vai originar uma célula haploide viável. Nessa aula, a gente não vai se aprofundar muito nos processos de gametogênese. A gente vai estudar a meiose de uma forma geral e o processo geral entendido da meiose vai poder ser aplicado a qualquer organismo que faça a meiose. Então, os pormenores da gametogênese de cada organismo não vai ser tratado aqui. Depois que ocorre a gametogênese, ocorre um processo chamado fecundação, em que essas duas células haploides vão se unir para formar uma nova célula diploide, que pode ser chamada de célula-ovo ou zigoto. E a partir de então, o zigoto ele vai começar a fazer mitose, a construir todo o corpo desse organismo. Então, nesse exemplo que eu dei, a gente já pode ver algumas consequências gerais que a meiose acarreta, como a redução do número de cromossomos à metade. Então, uma única célula, 2N, vai originar 4 células N. Como é possível? Se ela só tinha 2N, ela vai gerar 4N. Nessa aula você vai entender como que isso acontece. Ocorre a recombinação gênica ou genética, que é a troca de pedaços entre os cromossomos, e a segregação aleatória dos cromossomos homólogos, paterno e materno. Então, você, quando está produzindo óvulos ou espermatozoides, cada um deles vai conter uma mistura do que você herdou do seu pai e do que você herdou da sua mãe. Cada cromossomo herdado ele vai ser misturado e separado aleatoriamente para formar as novas células sexuais. Existem muitas semelhanças entre a mitose e a meiose, como, por exemplo, as sequências de alteração do núcleo e do citoplasma, a formação do fuso mitódico, a condensação dos cromossomos. No entanto, existem diferenças que são bastante importantes. Dentre essas diferenças, a gente pode citar aqui algumas, como na mitose ocorrerem em células somáticas.
As células somáticas são aquelas que não participam da reprodução. É a maioria das suas células. Já a meiose, ela vai ocorrer nas células sexuais, que são aquelas, obviamente, que vão participar da reprodução. Na mitose, cada célula filha resultante vai ter a mesma quantidade de DNA da célula mãe. E esse DNA, a não ser que ocorra algum erro durante a divisão, ele vai ser idêntico ao da célula mãe. Já na meiose, cada célula origina 4 outras células e tem material genético que é completamente diferente da célula mãe e umas das outras. Na mitose, o DNA é duplicado na fase S e logo em seguida ocorre a fase G2. Já na meiose, a fase S ela demora mais, só que a fase G ela é muito breve, ou alguns autores até consideram que ela nem mesmo existe. Enquanto na mitose, cada cromossomo ele vai ser organizado totalmente independente do outro ali durante o processo, na meiose, a primeira das divisões ela vai parear os cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que, em teoria, eles são idênticos. Um você herdou do seu pai e outro você herdou da sua mãe. Então, nós temos 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3, e assim sucessivamente. Cada um herdado do seu pai biológico e outro da sua mãe biológica. E na primeira divisão da meiose, esses cromossomos eles são pareados um ao lado do outro. E acabam trocando pedaços entre si. A gente vai ver como ocorre esse processo. Na mitose, o material genético ele tende a permanecer constante entre as gerações, entre as células mãe e as células filhas. Já na meiose, ele gera uma variabilidade genética. Então, os indivíduos que se reproduzem por mitose são assexuados, os filhos eles são geneticamente idênticos aos pais, enquanto que nos organismos que se reproduzem de forma sexuada, ou seja, ocorre meiose no processo, gera uma variabilidade genética muito maior e os filhos eles são uma mistura genética entre os dois progenitores. A meiose ela tem muito mais etapas do que a mitose. Afinal, ocorrem 2 divisões consecutivas, que a gente chama de meiose 1 e meiose 2. Além do mais, a prófase ela demora mais do que na mitose e tem mais estágios. No entanto, se você já aprendeu sobre a mitose, vai ser muito mais fácil você identificar, porque os processos eles são muito semelhantes. Então aqui a gente vai destacar o que há de diferente entre esses 2 processos. Como vocês podem reparar, cada uma das divisões tem nomes que são semelhantes aos nomes das fases da mitose. Então a gente tem a prófase, a prometáfase, a metáfase, a anáfase e a telófase, que a gente diferencia das que ocorrem na meiose 1, das que ocorrem na meiose 2, colocando o número 1 ou número 2 em romano na frente desses nomes. Sendo assim, prófase 1, prometáfase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, e entre uma divisão e outra existe um curto período de intérfase. Já na meiose 2, a gente não tem a prometáfase, então fica mais resumido ainda. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Aqui você tem uma visão geral da evolução dos cromossomos durante a meiose. E então, seguindo a ordem, vamos estudar inicialmente a meiose 1. O pré-leptóteno é a fase inicial da prófase, onde os cromossomos ainda estão muito delgados e com difícil visualização. Nessa imagem não está sendo representado o pré-leptóteno. No período seguinte, o leptóteno, o núcleo aumenta de tamanho e os cromossomos já podem ser mais visíveis. Só que, embora o DNA esteja duplicado, ou seja, cada cromossomo tem 2 cromátides, a gente ainda não consegue visualizar as 2 cromátides nessa fase. A gente vê o cromossomo como um filamento único. No zigóteno, os cromossomos homólogos, ou seja, aqueles cromossomos que têm os mesmos genes, um que você herdou do seu pai e outro que você herdou da sua mãe, eles se pareiam num processo conhecido como sinapse. Esse pareamento ele envolve a formação de uma estrutura complexa, conhecida como complexo sinaptonêmico. Aqui você pode ver uma micrografia e uma representação artística desse complexo sinaptonêmico. Aqui é um dos cromossomos e aqui do lado outro cromossomo. E entre esses 2 cromossomos existe um conjunto de proteínas
que está fazendo com que esses dois cromossomos eles se pareiem um ao lado do outro. Aqui um detalhe que você pode observar que os telômeros, ou seja, as pontas dos cromossomos, eles se fixam no envoltório nuclear. Durante o paquíteno, os cromossomos se encurtam um pouco mais e aquele pareamento que iniciou no zigóteno, ele se completa no paquíteno. Essa é uma das fases mais importantes da prófase, porque é nela em que vai ocorrer a recombinação genética, também conhecida do inglês como crossing over. O que é a recombinação gênica ou recombinação genética? Como cada um dos cromossomos homólogos estão pareados, eles conseguem trocar pedaços entre si, ou como alguns chamam, fazer permuta gênica. Então, segmentos completos dos cromossomos são trocados entre um cromossomo e outro desse par cromossômico, gerando esses cromossomos que são híbridos. Cada cromossomo passa a ser uma mistura entre os genes que foram herdados do pai e os genes que foram herdados da mãe. Em sequência ao paquíteno, nós temos o diplóteno, onde aqueles cromossomos homólogos que foram pareados começam a se separar. Só que essa separação ela não é completa. Os cromossomos homólogos eles ainda continuam ligados em alguns pontos onde houveram a troca do material genético. E a gente chama essas conexões de quiasmas. A formação dos quiasmas representam a etapa final da recombinação, onde nós conseguimos ver, como aqui nessa micrografia, em que pontos houve essa permuta gênica, como aqui nesse ponto e aqui nesse outro ponto, que está representado aqui nessa ilustração, aqui e aqui. Nesse ponto, eu gostaria de fazer uma observação. Ao contrário dos homens, em que a produção de espermatozoide ela inicia na adolescência e continua por quase toda a vida, na mulher esse processo ocorre de forma diferente. A mitose ela se inicia enquanto a mulher ainda se desenvolve, ainda é um feto, um pouco antes do 7º mês de vida intrauterina, e ela vai estagnar nesse período de diplóteno e só vai se concluir pelo menos até a puberdade. A cada mês, uma dessas células que está estagnada no diplóteno, ela vai terminar o ciclo, vai terminar a meiose para produzir um óvulo. O que, na verdade, só ocorre quando há fecundação. Então, a formação final do óvulo ela só vai ocorrer se houver fecundação. Seguido ao diplóteno, nós temos a última fase da prófase, que é a diacinese. Quando os cromossomos vão se acentuar novamente, as tétrades elas vão se distribuir de modo homogêneo no núcleo, ou seja, cada grupo de 2 cromossomos com 2 cromátides vai estar disperso no núcleo e o núcleo vai desaparecer. Esse processo ele se assemelha ao final da prófase na mitose. Como vocês lembram da mitose, seguido a prófase, a gente tem a prometáfase, que é quando os cromossomos eles estão na sua condensação máxima, a carioteca desaparece por completo e os microtúbulos do fuso mitódico vão se conectar aos cinetocoros dos cromossomos. Mas diferente do que ocorre na mitose, em que cada fibra do fuso vai se conectar a um cinetocoro de cada cromátide, na prometáfase 1 da meiose, cada fibra proveniente do fuso vai se conectar aos 2 cinetocoros do mesmo cromossomo. Então, as 2 cromátides irmãs elas estão agindo como uma única unidade na meiose 1. É na metáfase 1 que ocorre aquela distribuição dos cromossomos na placa equatorial da célula. Mas, nesse caso, cada cromossomo homólogo vai estar pareado um ao lado do outro, ainda ligados pelos quiasmas. E como você pode ver, a segregação é completamente independente. Então, nessa imagem, se o vermelho representa os cromossomos provenientes de um progenitor, ele não significa que todos aqueles cromossomos do mesmo progenitor vão para uma única célula, enquanto do outro progenitor vão parar em outra célula. Essa distribuição é totalmente aleatória. E, embora isso possa ocorrer, isso não é determinado. Na anáfase 2, os cinetocoros dos cromossomos são tracionados para os polos opostos, e então os cromossomos homólogos eles vão se separar e se deslocar para cada um dos polos da célula.
Aqui você vê na figura os cromossomos sendo tracionados, mas ainda conectados pelos quiasmas, até que finalmente eles se separam, levando para cada polo uma mistura entre os genes paternos e os genes maternos. É na telófase 1 que os grupamentos cromossômicos haploides chegam a seus respectivos polos. Nesse caso, cada cromossomo ainda tem duas cromátides, mas a gente já vai considerar que esse grupamento é haploide, assim como esse grupamento também, porque eles não têm mais pares de cromossomos. Cada cromossomo não tem mais um par correspondente. E cada uma dessas estruturas, como já foi explicado, são cromátides irmãs. É um cromossomo apenas, apesar de ter duas cromátides. Aqui vai ocorrer novamente a formação do envoltório nuclear, além da desintegração das fibras do fuso, e por fim o processo de citocinese. Após a citocinese, as células filhas passam por um período curto de intérfase, mas nessa intérfase não há a fase S, ou seja, não há replicação de DNA. Nesse ponto, a gente já tem duas células haploides. Então, uma célula diploide já originou duas células haploides e cada cromossomo dessas células haploides tem duas cromátides irmãs. Após essa intérfase, vai iniciar-se a meiose 2. A meiose 2 ela é muito mais semelhante à mitose do que a meiose 1. Só que existe uma diferença fundamental. É que a mitose ela vai ocorrer em células diploides, enquanto que a meiose 2 ela vai ocorrer em células haploides. O que isso quer dizer? Que na mitose elas vão receber dois cromossomos homólogos, enquanto que na meiose 2 as células filhas elas vão receber apenas uma cópia de cada cromossomo. A meiose 2 se inicia pela prófase 2, que ela é muito breve, há todo aquele processo de formação de fibras do fuso e desaparecimento do envoltório nuclear. Aqui a gente já não inclui a prometáfase, e então da prófase 2 a célula já passa para a metáfase 2, em que os cromossomos eles deslocam-se para o plano equatorial da célula. Então, lembrando, cada um desses processos estão ocorrendo com as duas células filhas originadas da meiose 1. Por isso aqui está representado duas células. As fibras do fuso agora vão se conectar com cada um dos cinetocoros de cada uma das cromátides de forma independente, e cada um desses cinetocoros vai apontar para um dos polos da célula. E é na anáfase que vai ocorrer também a tração, puxando cada um desses cinetocoros para direções opostas, separando o centrômero e separando as cromátides irmãs e levando cada uma para um polo da célula. E por fim vem a telófase 2, onde cada uma das cromátides chega ao seu ponto de origem, o envoltório nuclear circunda essas cromátides, que a gente pode chamar agora de cromossomos, a desintegração das fibras do fuso e, por fim, a citocinese, que finaliza a meiose. E é dessa forma que uma única célula diploide consegue originar 4 células haploides. Como vocês viram, esse é um processo com muito mais etapas, mas essas etapas elas meio que se repetem os eventos principais em cada uma delas. Então, se você já estudou a mitose, fica muito mais fácil entender todo o processo geral que ocorre aqui. Existem consequências genéticas importantes que a meiose traz para os organismos, como, por exemplo, a redução do número de cromossomos à metade. E isso é importante para que o número de cromossomos nos organismos que fazem reprodução sexuada se manter constante entre as gerações. É também importante devido ocorrer recombinação gênica, juntamente com a segregação dos cromossomos paterno e materno, ou seja, há uma distribuição aleatória entre os cromossomos que você herdou do seu pai e os cromossomos que você herdou da sua mãe. Esses dois eventos, eles acabam causando uma variabilidade genética que é muito interessante para os organismos. A troca de genes importantes e que possam trazer vantagens para a espécie de uma forma geral, até mesmo mascarando doenças genéticas que poderiam causar problemas para alguns indivíduos. Mas esse já é um assunto que pode ser muito melhor explorado na disciplina de genética. Recomendo vocês, no momento de estudar,
fazerem um mapa mental como esse que está no exemplo aqui, para ajudar vocês a esquematizarem cada uma das etapas, facilitando na hora de lembrar desse conteúdo. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês, mas caso tenha restado alguma dúvida, não deixem de mandar mensagens com essas dúvidas. A gente se vê em breve. Até mais!